economia que mais cresce no mundo é, sem dúvida, essa pequena nação entre a Venezuela, o Brasil e o Suriname. A Guiana, essa nação de quase 800 mil habitantes, está passando por uma transformação absurda. E o motivo desse crescimento é bem simples: petróleo. Muito, mas muito petróleo. Fora dos Estados Unidos, quase todo o petróleo está sendo descoberto na Guiana. A Guiana é onde a ação está. Veja como o crescimento da Guiana se destaca em comparação ao resto do mundo. Sua economia crescerá impressionantes 27% em 2024. As reservas de petróleo são tão vastas que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, intensificou as reivindicações de longa data sobre a região de Essequibo, que representa cerca de 70% do território da Guiana. Além das ameaças do seu vizinho, o petróleo apresenta outros desafios. E isso ocorre porque, embora os ganhos com recursos naturais possam criar riqueza fenomenal, também podem causar problemas como hiperinflação, agitação social e política e um aumento na disparidade de riqueza. Eu tendo a achar que o que nós precisamos é de uma liderança que reconheça como é difícil evitar a tal da maldição de recursos como este. E então, como a Guiana pode manter o equilíbrio entre fazer a maior descoberta de petróleo da última década e evitar as armadilhas que condenaram tantos outros estados petrolíferos? Nasci em Caracas e há mais de 10 anos eu cubro esta região, onde testemunhei de perto o colapso da economia outrora próspera da Venezuela, arruinada por anos de corrupção e má gestão das maiores reservas de petróleo do mundo. Andando pelas ruas de Georgetown, você nem imaginaria que está na capital da economia de crescimento mais rápido do mundo. E embora haja grandes projetos de construção em andamento e executivos de petróleo inundando a cidade, ainda há um longo caminho a percorrer em termos de infraestrutura e serviços públicos. Décadas de pouco investimento em educação são parte da razão pela qual grande parte da força de trabalho local não está preparada para os empregos altamente qualificados necessários para a indústria do petróleo. Devido ao petróleo encontrado na Guiana, há mais oportunidade porque mais empresas estão chegando e elas precisam contratar pessoas. Eles sempre tentam treinar gente local. Mas se for um cargo superior, eles certamente trarão outras pessoas de fora da Guiana. Aproximadamente metade da população de Guiana vive no exterior devido à falta de oportunidades no país. Mas a transformação do petróleo atraiu alguns guianenses de volta, como Sebastião de Freitas, que se formou como piloto de ROV para plataformas de petróleo. Quando eu vejo como as coisas estão mudando e avançando rapidamente, eu quero fazer parte disso. Quero que as pessoas se beneficiem. É visível que há uma mudança. Eu vejo que houve uma mudança na mentalidade do guianense médio em Georgetown. Por boa parte dos quase 60 anos desde que declarou independência da Grã-Bretanha, a Guiana tem sido um dos países mais pobres da América do Sul. Mas agora, dizem que produz mais petróleo por pessoa do que em qualquer outro lugar do mundo. As reservas ultrapassam 11 bilhões de barris, mas estão crescendo e aumentando rapidamente. Mas a riqueza de recursos naturais nem sempre é uma boa notícia. Países com vastas reservas de petróleo frequentemente sofrem do que é conhecido como paradoxo da abundância. Este gráfico mostra que após o rápido crescimento inicial quando o petróleo é descoberto, economias mais dependentes das exportações de petróleo têm um crescimento mais lento. E isso ocorre, pois à medida que mais dinheiro entra na economia para comprar o petróleo, a moeda do país fica mais cara, tornando também mais caras outras exportações. Antes de seu petróleo ser descoberto, a economia da Guiana gerava apenas 11 mil dólares por pessoa a cada ano. Agora, seu PIB per capita já ultrapassou o da Itália em sua trajetória atual e poderia muito bem superar os Estados Unidos até o final do ano. O outro problema óbvio quando se recebe um grande influxo de dinheiro é o risco de inflação. Muitas pessoas estão estressadas porque o custo de vida aumentou. Então nós precisamos lutar sempre por salários melhores que acompanhem isso. Na Guiana, essa nova riqueza traz o risco de aprofundar ainda mais a desigualdade ligada a divisões étnicas históricas. A população indo-guianense do país ocupa em grande parte os 10% mais ricos, enquanto os afro-guianenses e outros grupos estão concentrados nos 90% mais pobres. A população se expressa sobre como os lucros chegam até eles. Nada. Absolutamente nada dos lucros chega até a gente. Eu tenho uma questão. Eu tenho direito sobre isso. Eu quero o dinheiro do petróleo.
Quero minha parte de direito. Aqueles que têm empregos na indústria parecem mais otimistas. Delva McLean trabalha em um local de construção perto de um dos bairros mais pobres de Georgetown. Desde a minha infância, cresci bem aqui no cais. Então essa é minha casa, esse é meu quintal e o meu playground. Financeiramente, eu estou numa posição melhor para ajudar minha família e me ajudar também. Acho que nós precisamos de uma liderança que reconheça que esta é uma sociedade difícil. Existem divisões na sociedade que não podem simplesmente ser eliminadas apenas por gastos do governo. O país que melhor conseguiu escapar da maldição dos recursos é a Noruega. Após a descoberta de petróleo e gás no Mar do Norte na década de 60, a Noruega criou um fundo soberano de riqueza. Em outras palavras, a maioria das riquezas geradas pelo petróleo foi investida. Na verdade, o fundo agora possui em média 1,5% de cada empresa de capital aberto no mundo. Ao investir a maior parte dos lucros no exterior, o dinheiro não fluía diretamente para a economia norueguesa. E então não houve hiperinflação, nem fortalecimento maciço da coroa norueguesa. E quando o petróleo e o gás se esgotarem, o país ainda estará sentado sobre uma pilha de riqueza que garantirá sua prosperidade para gerações futuras. E então a Guiana não poderia copiar o modelo norueguês? Não exatamente. A Noruega já tinha uma economia bem desenvolvida quando encontrou seu petróleo. Tinha ferrovias, fábricas e um sistema educacional robusto. A Guiana é uma economia pequena no comparativo e, na maior parte das vezes, não investiu nesse tipo de infraestrutura até muito recentemente. Estamos investindo em criar novas oportunidades de crescimento, além de criar oportunidades para a expansão da economia. Queremos proporcionar às pessoas uma melhor qualidade de vida. Essa escola é apenas uma das muitas obras públicas que estamos vendo em Georgetown. Em resumo, parece que a Guiana precisa encontrar um equilíbrio, investir em infraestrutura necessária e diversificação, mas a um ritmo sustentável. O presidente diz que está ciente do risco. Somos muito cuidadosos com superaquecimento. Ainda não aconteceu por causa da nossa formulação de políticas. O país tem um fundo de recursos naturais, mas há preocupações sobre as regras que o regem, as quais podem ser testadas nos próximos anos. Uma preocupação é simplesmente o tamanho do governo que está crescendo. A economia está se tornando amplamente uma economia do petróleo. Creio que essa diversificação certamente será ainda mais difícil do que era anteriormente. Por enquanto, o tempo é de prosperidade na Guiana. Me considero abençoado porque estou no lugar certo e na hora certa. Então sou muito grato a Deus.